Aleluia. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 30. Então, continuando com a última parte de ontem, diz assim no versículo 30. Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. Então, Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. Com quem que Arão estava a falar? Com a congregação, né? Versículo 31. E o povo creu. Então, depois que Arão falou com as pessoas, lembra que nós falamos ontem? Moisés tinha essa dificuldade de falar. Ele era, vamos dizer assim, gago, né? Então, a missão de Arão era sempre explicar para o povo de forma mais eloquente, de forma mais fácil, aquilo que Deus havia compartilhado ou orientado Moisés. Então, Moisés era Deus, né? Como a palavra diz, o Senhor fala assim: eu serei como Deus em você, e Arão, o teu irmão, será o teu ajudante, o teu intérprete. Então, versículo 31 diz assim: e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinham visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Uau! Então perceba que ontem nós falamos quando Deus chamou Moisés lá no deserto, lá no Monte Horebe, no Monte de Deus. Quando Deus chamou Moisés, Deus falou que tem visto a aflição do povo e tudo mais, por isso desceu para livrar o povo das opressões ou das aflições do Egito, do rei, do faraó. E Moisés disse: mas Senhor, eles não vão me ouvir. Quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Então Deus falou no versículo 12: respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que te enviei. Qual sinal? Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então, ontem nós falamos que essa palavra servir no original é o que? Adorar. Aleluia. Então, tanto a palavra, são as mesmas palavras, especificamente adorar, como também servir. Então, nesse contexto, toda vez que Deus está a falar com Moisés ou com o povo de lhe servir, não está a falar de servir, de trabalhar, trabalho esforçado, não. O servir quer dizer que é servir ao Senhor, é louvar ao Senhor, é servir ao Senhor com a sua vida. Aleluia? Ok. Por isso que aqui, no versículo 31, está a dizer que e o povo creu nas palavras de Moisés através de Arão. Ok? Por que o povo se alegrou? Porque eles estavam há muitos anos debaixo da escravidão, debaixo da servidão, debaixo das opressões de Faraó. Então, quando Moisés vem com uma mensagem de libertação, o povo ficou feliz. Sabe aquela fase que você está a passar e de repente Deus vem com uma palavra profética na sua vida, de repente Deus levanta alguém para te abençoar. Uau, parece que o tempo da opressão passou. E você tende a quê? Tende a se prostrar, tende a adorar. Foi isso que aconteceu com o povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinham visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Então, estamos a ver aqui uma das primeiras expressões de adoração ao povo. Tá? Então vamos continuar agora. Ou seja, aqui o povo adorou no primeiro comunicado de libertação. Aqui foi o primeiro comunicado de libertação. O povo já adorou. Esse era o desejo do coração de Deus. Que o povo tivesse em todo momento um coração disponível e disposto a lhe adorar. Amém? Agora vamos no capítulo 5, a partir do versículo 22. Capítulo 5, a partir do versículo 22. Diz assim: então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor,
por que tratas mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e de nenhum modo livraste o teu povo. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Se você ler todo o capítulo 5, a partir do versículo 1, você vai entender que quando Mighty God, quando Moisés e Arão e os anciãos foram até ao povo de Israel para lhes comunicar que o Senhor havia aparecido para Moisés no monte e Deus está dando uma palavra de libertação, está dando uma palavra de soltura ao povo de Israel, e eles se alegraram porque estavam muitos anos a sofrer. É óbvio que eles iam ficar felizes, iam ficar maravilhados. E aí, realmente, como Deus havia orientado a Moisés e Arão, eles foram a Faraó para pedir que o povo fosse libertado. Então veja lá no capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Veja bem, deixa ir o meu povo para que me celebre, para que me louve. Você percebe que o tempo todo Deus está falando sobre louvor a Ele. O alvo de Deus não era só fazer o povo dele entrar na terra de Canaã, mas era fazer com que o povo adorasse a Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu gostaria que o povo de Deus percebesse os detalhes de Deus em suas vidas e em todo momento louvassem ao Senhor. Isso é chave para uma vida extraordinária, uma vida abençoada. Então Deus aqui está a dizer: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me celebre, para que me louve, para que me adore no deserto. Faraó, porém, respondeu, versículo 2: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel partir. Então eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício, ou seja, ofereçamos louvor ao Senhor, e Ele venha sobre nós, e Ele não venha sobre nós com quê? Com pestilência, ou seja, com enfermidades. Aleluia, com enfermidades, com doenças. Então veja o argumento que Moisés está dando para Faraó. Muito forte. Portanto, deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios, de louvor ao nosso Senhor. E Ele não venha sobre nós com pestilência, Ele não venha em nós com enfermidades. Então lhes disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Voltai ao vosso trabalho. Moisés está querendo dizer: Faraó, deixa o povo ir, para que louvem o seu Deus no deserto, para que o seu Deus não lhes visite com pestilências, com enfermidades. Eu acho que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje. Dias de pestilências, dias de enfermidades, dias de pandemia. Aleluia! Então, Moisés realmente assim implorou para que Faraó deixasse o povo ir. Mas Faraó disse assim: deixar o quê? Quem é o Senhor para que eu tema? Aqui Faraó não conhecia Deus. Quem é o Senhor para que eu tema? E mais, voltem lá para o vosso trabalho. Voltem lá para o vosso trabalho. Agora veja aqui o detalhe. Eles estavam tão empolgados, tanto Moisés e os líderes como o povo, estavam tão empolgados. Bastou só Moisés ir falar com o Faraó. Olha agora aqui a resposta de Faraó. Disse mais Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar o trabalho. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordens aos feitores do povo e aos seus capatazes:
Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolo, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Deles, porém, exigirei a mesma quantidade de tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dele. Eles estão ociosos, estão muito preguiçosos. É por isso que clamam dizendo: vamos sacrificar ou vamos louvar ao nosso Deus. Aumente-se o serviço sobre eles, sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Uau! Então saíram os malfeitores, os feitores do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó, eu não vos darei palha. Então, só para resumir o contexto, você pode ler todo o capítulo 5. É chocante. É chocante. Por que eu estou a contar isso? Porque aqui começa, até no capítulo 4, versículo 30 e 31, nós só estamos a ver que realmente o propósito de Deus era de tirar o povo do Egito para o deserto e para lhe louvar. E até então está a se cumprir. Moisés obedece a Deus, pega Arão e os anciãos e vão até Faraó. Intervém ao Faraó. Faraó, deixa o povo ir embora, para que possam adorar o Deus dele. A partir desse momento, o jogo mudou. Por isso que eu li os versículos 22 e 23, porque esse é o contexto. Quando Moisés vai falar com Faraó, Faraó fica furioso. E em vez de libertar o povo, pelo contrário, a partir daí começa agora uma perseguição do Faraó ao povo de Deus. E a primeira perseguição foi o quê? Aumentar o serviço. Ou seja, o povo de Israel, o tempo todo, estavam lá escravos, dependentes de Faraó, limitados, porém, já estavam acostumados com certo grau de trabalho, já estavam, já dominavam aquela quantidade de esforço que faziam, X quantidade de tijolos para fabricar, para levar palha e tudo mais. Só que depois que o dito libertador Moisés vem para dizer que olha, o vosso Deus me apareceu e disse que vai vos libertar. Quando eles se alegram, adoram ao Senhor, louvam ao Senhor, mas quando Moisés vai ter com Faraó, Faraó vira o jogo. E por causa dessa situação, o povo começou a sofrer ainda mais. O povo começou a padecer ainda mais. Ou seja, Moisés só piorou com essa história de que Deus vai lhes libertar. Só piorou Moisés. Porque Faraó aumentou o serviço. Em vez de libertar o povo, aumentou o serviço. O que me chama a atenção aqui? O que é importante trazer à tona aqui? É que, lembra que quando Deus chamou Moisés, Deus falou assim, olha, Moisés, você vai libertar o povo, só que Faraó vai resistir, não vai libertar tão fácil. Deus já havia comunicado isso. Deus já havia preparado isso. E o próprio Moisés também já havia dito isso para Arão e os anciãos. Olha, Deus me disse que o próprio Faraó vai resistir e só vai libertar o povo quando realmente a mão pesada de Deus vir sobre ele. Uau, é muito interessante isso. Está acontecendo aqui. Primeira mão pesada de Faraó. Faraó não aceita liberar o povo, ainda por cima aumenta o serviço. Por que eu estou a falar isso? Porque na verdade, Deus queria que o povo, por causa da notícia que eles seriam libertados, que eles não se importassem com o trabalho dobrado que Faraó estava pondo sobre eles. Porque o Senhor já decretou libertação. Quando Deus decreta uma palavra na tua vida, pode se levantar o que for. Pode se levantar aflição, um problema, pessoas se levantando, não importa, tudo isso só mostra que Satanás está a tentar me desvirtuar, está a tentar roubar o meu foco,
o povo tem que estar alegre. Faraó, você pode aumentar o serviço, você pode colocar mais peso, mas nós sabemos que o nosso Deus já veio ao nosso encontro e Ele vai nos libertar tarde ou cedo. É disso que eles têm que fazer e continuar a louvar ao Senhor e continuar a adorar ao Senhor como eles estavam a fazer. Só que a Bíblia diz que depois que Faraó rejeitou esse pedido de Moisés, aí começou a primeira murmuração. Por isso que hoje é o louvor e a murmuração. Tem pessoas que andam nesses dois caminhos. Ora estão a louvar a Deus, ora estão a murmurar. Ora estão a louvar a Deus, ora estão a murmurar. Quantas vezes na nossa boca se acha essas duas palavras? Ora estamos a louvar a Deus, ora estamos a murmurar. Quando as coisas estão bem, quando vimos bênçãos de Deus, estamos a louvar. Quando estão mal, estamos a murmurar, estamos a criticar, estamos a ofender a Deus, estamos a desprezar. Quando Deus abençoa, começamos a lhe louvar. Não pode. É um nível muito baixo da vida cristã. Amém? Então tudo isso, esse rodeio que eu fiz, era só para explicar isso. Aleluia. Ok, só reforçando, nós ontem deixamos 3 músicas para vocês meditarem, ouvirem e serem abençoados. Eu quero que vocês escrevessem ali como é que foi esse tempo de vocês, quem ouviu, se foi abençoado, se foi ministrado, o que Deus falou com você. Escreva ali que aqui a Lisandra vai depois me passar. Eu aqui não consigo ver as mensagens, mas pode escrever que aqui a nossa irmã da comunicação vai estar me passando. Eu quero ouvir como é que foi essa experiência. Ok. Então o povo não confiou em Deus. No primeiro choque, na primeira batalha, já esmoreceram, já começaram a criticar Moisés. O próprio Moisés, é por isso que eu li aqui o versículo 22, o próprio Moisés também foi para Deus. Deus, então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que você trata mal este povo? Por que me enviaste? Eu sou culpado disso mesmo. Veja só, depois que eu fui lá falar com Faraó, ele agora triplicou o trabalho no teu povo, estão a sofrer ainda mais, estão a lhe chicotear, estão a lhe bater, porque eu fui falar que você vai nos libertar. Ei, Deus não muda, a sua palavra é reta. Se Deus trouxe uma palavra para você, ela vai se cumprir. Louve ao Senhor, confia ao Senhor, mesmo que tivesse se apertar ainda mais, confia. Aleluia. Ok, vamos correr um pouco. Deu para entender esse contexto? Amém? Amém, Aminata? Deu para entender? Amém. Versículo 6. No versículo 6, vamos continuar. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, por causa da minha mão poderosa, por causa da minha mão poderosa, os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão, os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. E aí vai falar sobre tudo isso ali. Deus está se apresentando, na verdade, Deus está se manifestando como um Deus forte para Moisés. Versículo 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos. Está começando a entender? Está entendendo? Aonde que começa a entrar agora as raízes da murmuração? As sementes da murmuração? Depois que Moisés foi falar com Deus, olha só, depois que você me enviou no Faraó, em vez de Faraó aliviar o teu povo, libertar, Deus, ele asseverou ainda mais. E o povo agora está contra mim, Deus, porque eles estão a sofrer por causa de mim. Aí Deus fala: Moisés, eu sou um Deus poderoso, eu vou manifestar a minha mão.
eu me manifestei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nunca ninguém viu o meu rosto, mas a você eu vou me manifestar. O povo vai ver o meu rosto. Eu vou me manifestar a vocês. Eu vou revelar o meu caráter a vocês. Aí Moisés, porque Moisés era muito fácil para ser convencido por Deus. O problema de Deus não era com Moisés, era sempre com o povo. Aí Moisés aceita novamente a explicação de Deus e vai de novo para o povo. Olha, Deus de novo falou comigo assim. E realmente ele garantiu que vai nos libertar. Está aqui versículo 9. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não queriam mais ouvir. Falou, não. Vai lá você com as tuas palavras, nós não queremos mais te ouvir. Isso é muito grave. Quando você começa a entrar naquele lugar de desacreditar da palavra de Deus. Isso é muito forte. Você se calhar está numa fase em que você já não crê muito assim que Deus vai fazer, que Deus está a falar. Você pode estar aqui a ouvir, tá, mas tipo, só estás, tá bom. Ou então até você rejeita, você está caindo na apostasia. Você agora hoje, você inclusive coopera com aqueles que zombam de Deus. Veja aqui, o povo não queria mais ouvir Moisés. E começaram a murmurar. Começaram a desdenhar de Moisés. Começaram a zombar de Moisés. Esse lugar é muito perigoso. O povo de Deus, aqui, o povo de Deus. Mas eles não deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Só porque Faraó aumentou o trabalho, começou realmente a lhes asseverar, eles ficaram totalmente desapontados com Moisés e não queriam mais ouvir o enviado de Deus. É muito perigoso isso. A murmuração cega os teus olhos. A murmuração, o espírito murmurador vai roubar de você a fé. Quando você murmura muito, você acaba ficando sem fé. Versículo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: entra e fala a Faraó, o rei do Egito, que deixa ir os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: se nem os filhos de Israel me querem ouvir, como podes me ouvirá Faraó? Ainda mais que não falo com desenvoltura, ainda mais que eu sou gago. Deus, já não viste ontem como é que aconteceu? Você me mandou ir ter com Faraó. Eu fui lá, falei com ele, encorajei o povo que o Senhor vai lhes libertar. Não aconteceu do jeito que tu falaste, Deus. Agora, se o povo já nem quer me ouvir, acha-me que Faraó vai me ouvir, Deus? Uau, que crise. Aí está instalada uma crise muito forte. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, realmente muito trágico o que está acontecendo aqui. Há uma crise de confiança e realmente quando não há confiança em Deus, nós paramos de lhe louvar. Quando você não confia mais em Deus, você para de cantar, você para de louvar. Quantas pessoas nessa fase pararam de louvar Deus? Estão a dar mais ouvidos no mais um. Estão a dar mais ouvido no medo. Estão a dar mais ouvido nas preocupações, nos desempregos. Olha, está acontecendo isso. Quer dizer, estão a dar mais ouvido a essas coisas e o Senhor ficou para trás. É o que o povo também aqui começou a fazer. Literalmente o povo começou a se sentir desapontado por Deus, como se Deus mentiu para eles. Isso é sério. Isso é sério. Tem gente que entraram num estágio como se Deus mentiu para eles. Estão a viver uma vida agora assim como se tanto fez com Deus. Volte nessa noite em nome de Jesus. Volte a focar o teu coração para Deus. Não importa as circunstâncias
Não importa as forças exteriores, o Senhor ainda é Deus. Ele não muda. Amém? Ok. Agora, a partir do capítulo 13 e tal, depois a partir do versículo, na verdade, a partir do capítulo 7, estamos a ver todos os primeiros capítulos de Êxodo. Então, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, vai só falar sobre as pragas. Deus envia as pragas e tudo mais, e nós já falamos também sobre isso. Então Deus realmente começa a cumprir com a sua palavra, envia vários sinais, mostrando o seu poder, mostrando a sua força. Então o povo viu tudo isso. O povo viu tudo isso. Deus manifestando sinais, muitas maravilhas de Deus contra o povo do Egito. Agora, vai lá no capítulo 13, a partir do versículo 17, fala da travessia. Aí eles já foram libertos, já veio a última praga, que foi a morte dos primogênitos dos filhos do Egito, inclusive o filho também de Faraó morreu. E aí realmente Faraó soltou o povo de Israel e eles saíram. Aleluia! Eles saíram. Eles estão aí. Vem o primeiro obstáculo também externo, que é a abertura do Mar Vermelho. O mar se abre e eles veem tudo isso. Onde que eu quero te levar? Capítulo 15 vai falar sobre o cântico de Miriam e Moisés. De novo, eles estão a ver toda essa obra de Deus, toda essa maravilha de Deus. Nesse trajeto, eles louvam o Senhor, voltam a louvar o Senhor. Na verdade, aqui, quem está a louvar o Senhor são Moisés e Miriam. Tá? Eu estou tentando trazer esse contraste entre o louvor e a murmuração. O louvor e a murmuração. O momento em que eles estão a louvar, o momento em que eles estão a murmurar. Tá? Então, no capítulo 15, vai contar sobre a travessia do mar. Depois que eles passam, Miriam e Moisés celebram o Senhor, louvam o Senhor, dão a Deus palavras de adoração. Mas no capítulo 16, vamos já começar a encerrar, no capítulo 16, novamente, olha o que o povo faz. Capítulo 16, versículo 1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Oh meu Deus! Quando comíamos pão a fartar, tu nos trouxeste a este deserto para matares de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. Até aqui, eu vou parar aqui. É sério. Eu acredito, é por isso que Israel representa a igreja de hoje. Por que eu falei dos capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12? Para mostrar de que Deus falou que ia cumprir, que eles tiraram do Egito. Deus tirou. Mas Deus tirou com mão forte mesmo. Deus trouxe grandes pragas. Eles viram os sinais. O povo de Deus viu os sinais. O último sinal foi a morte dos primogênitos do Egito. Nós não podemos só louvar a Deus quando as coisas estão bem. Mesmo nas coisas difíceis, nós devemos continuar a louvar o Senhor. Eles saíram do Egito. Uma das grandes
dos grandes milagres de Deus. Quando Faraó libera o povo, eles estão aí em direção a Canaã, tem o mar aí, eles não têm como passar. Eles viram com os seus próprios olhos o mar a se abrir. Isso é um grande milagre. E quando passaram, eles viram o exército do Egito a se afogarem no mar. Mas depois que passaram, no capítulo 16, a Bíblia diz que começaram de novo a murmurar. Esse Moisés, melhor é só ficar no Egito, morrer lá mesmo, de surra. Parece que tem pessoas que têm prazer na dor. Não ficamos só lá no Egito, comer com as nossas cebolas. Mas vocês viram o mar a se abrir, meu Deus! Deus está com vocês! Deus está conosco! Não passou esse milagre, voltaram a murmurar. Voltaram a murmurar. Deus se irritou com isso. Falou, nada. Mesmo que eu sou Deus, mas também não aguento mais. Eu vejo, parece que Deus falou assim, não, também é demais. Parem de murmurar. Parem de criticar. Tudo vai dar certo, o Senhor está conosco. Diga, eu vou parar de murmurar, porque o Senhor está comigo. Então, para nós encerrarmos, inclusive é por isso que lá em Números capítulo, vamos encerrar com esse texto, por isso que lá em Números capítulo 13, capítulo 14, Números capítulo 14, eu já li aqui esse texto, no versículo 10, Números 14, versículo 10, vai dizer assim, toda a comunidade, isso depois quando Moisés mandou os espias e eles voltaram com o relatório, lembra que eu já falei aqui a semana passada sobre esse texto, depois que eles deram o relatório, de novo um relatório de quê? De murmuração, de novo um relatório de medo, de novo um relatório de crítica, de novo um relatório de covardia. Aí Deus chegou no ápice, Deus falou assim, versículo 10, capítulo 14, Números. Toda a comunidade, porém, disse que o apedrejassem. Então, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Deus. Apareceu lá. Deus apareceu. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Até quando esse povo não vai crer em mim? Até quando vão me provocar a ira? Tantos sinais que eu estou a fazer, me manifestando, me mostrando. Irmãos, Deus também tem sentimentos. E o que mais irrita em Deus é a nossa murmuração. Se não fosse por Deus, você não estaria aqui vivo. Se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por Deus, você nem ia casar. Se não fosse por Deus, você não teria filhos. Se não fosse pelo Senhor, você não estaria a prosperar. Não podemos só louvar Deus quando as coisas estão bem. Em todo o tempo, louve ao Senhor. Em todo o tempo, louve ao Senhor. Aleluia! Vamos encerrar. Então, por que o povo murmurou? Porque não leram o tempo de Deus. Era importante ler o tempo de Deus. Deus mandou um libertador, Moisés. E eles não perceberam isso. Quando você não percebe o tempo de Deus, quando você não lê o tempo de Deus na sua vida, você vai murmurar. Quando você não aprende a ler os tempos de Deus na tua vida, hoje, em que tempo estou de Deus na minha vida? Qual é o tempo de Deus hoje na minha vida? Você está solteira, você está casada, casado, você está desempregado. Qual é o tempo de Deus hoje na minha vida? Tens que fazer essa leitura, senão você tende a murmurar, tende a ter um coração de murmuração, de crítica.
Então, a primeira coisa, aprenda a ler. Para você se distanciar desse espírito de murmuração, aprenda a ler o tempo de Deus da sua vida. Segundo, porque não honraram a vida das pessoas que literalmente Deus enviou para lhes libertar. O tempo todo estavam aí contra Moisés. O tempo todo estavam se levantando contra Moisés. Olha, estamos sim na época da graça, estamos sim num tempo muito aberto. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu creio que estes são dias em que Deus também levanta homens. Por que eu estou falando assim? Porque realmente eu sei que tem muita gente mentirosa que se levanta aí em nome de Deus. Eu sei que tem muitos mercenários. Eu sei que tem muitos falsos profetas. Jesus já falou mesmo, acautelai-vos, porque vão vir muitos falsos profetas. Mas os falsos nunca vão anular os verdadeiros. Deus ainda levanta homens sérios nessa geração. Deus ainda levanta profetas nessa geração. Homens que vão anunciar a palavra. E é preciso ouvir esses homens. Quando você não consegue detectar uma voz de Deus, uma voz profética, uma voz verdadeira, você tende a ter uma vida de murmuração. Por que eles murmuraram? Porque não valorizaram os sinais da libertação. Tudo que nós falamos aqui, tudo isso foi sinais. As pragas, o mar se abrindo, tudo isso era sinais da libertação. E eles ignoraram, desvalorizaram. Quando você desvaloriza os pequenos passos, os milagres de Deus na tua vida, às vezes até aonde menos você esperava, quando você não valoriza isso, você tende a não celebrar, você tende a murmurar. Uau! Por que eles murmuraram? Porque temeram mais a Faraó do que ao Senhor. Quando você teme mais aos teus desafios, aos teus problemas, do que a Deus, você sempre vai viver nesse lugar de murmuração, de criticar. Não está acontecendo. Meu Deus. Porque você está muito prostrado a essas coisas. E por último, por que eles murmuraram? Porque era um povo muito carnal. É impressionante como o povo de Deus, mesmo estando na igreja, ainda é um povo muito carnal. É um povo que domingo está ali na igreja, domingo estão a louvar, mas no sábado estão na de bunda. Dia de semana estão a fazer negócios ilícitos. Estão a fazer micha. É um povo carnal. A carnalidade nos leva a ser um povo muito crítico, de murmurar. Que Deus te abençoe. A ideia de hoje era realmente falarmos sobre o louvor e a murmuração. Como a gente muitas das vezes temos essa tendência de fazer essa migração dos dois pontos. Ora estamos a louvar, ora estamos a murmurar. E por que nós murmuramos? Por causa desses pontos que eu acabei de falar. Uau! Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Amém? Ok, vamos agora ao nosso VT dos dízimos e oferta. Faça isso, Deus vai te abençoar muito. Deus abençoe. Momentos de dízimos e ofertas. O livro de Gênesis, no seu capítulo 28, versículo 20 a 22, diz o seguinte: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó, ao fazer um voto com Deus, ele percebeu que é um privilégio servir a casa do Senhor. É uma honra fazer parte desta obra. É um princípio que ele entendeu, pois vem de sua família. Abraão foi o primeiro dizimista que a Bíblia narra. E Jacó, ao fazer esse voto com Deus, ele lembrou-se desse princípio que é muito importante. Então, é um privilégio poder estar a servir a casa do Senhor com ações de graças, com as nossas ofertas e sermos dizimistas fiéis. Convidamos a igreja a servir com os seus dízimos e ofertas através da transferência bancária via Multicaixa no ATM ou ainda pelo aplicativo Multicaixa Express ou Internet Banking. O nosso IBAN está na tela. Faça um print
e doe com alegria. Na caminhada da vida, tem coisas que Deus nos dá para que possamos aprender. E tem coisas que Deus só nos dá quando nós aprendemos. Vivemos na esperança de dias melhores, dias de paz, dias de vitórias e conquistas. Fale conosco pelo WhatsApp, envie o seu pedido de oração e partilhe o seu testemunho. Convido-te a celebrar conosco o que Deus tem feito em sua vida. Não esqueça de curtir e partilhar a nossa página Geração Church no YouTube e Facebook. Já a seguir, o momento de oração de fé com o homem de Deus, Pastor Nésio. O poder da cura em nome de Jesus. Senhor, toca nesta vida. Glória a Deus, já estamos de volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado você que fez a sua oferta, lançou o seu dízimo. Deus abençoe a sua vida, abençoe os teus negócios. Você que ainda não fez, você pode fazer isso durante esta noite ou mesmo amanhã. Faça isso, é muito importante para nós. Nós temos muitos desafios. Então dê o seu dízimo, dê a sua oferta. Com certeza o Senhor vai te abençoar. Amém? Ok, nós queremos encerrar. Como já disse ontem, nós queremos a cada programa passar algumas músicas para você ouvir a partir de hoje e durante o dia de amanhã, ok? O meu desejo é que você ouça a música, medite nelas, receba realmente a voz de Deus através dessas músicas e no programa você comente como é que foi ter passado o dia ouvindo essas músicas, amém? Então, faça isso no nome de Jesus, ok? Então, vamos passar as músicas de hoje, amém? Hoje nós vamos de Kleber Lucas. Uau! Então, primeira música para você ouvir e meditar. Deus cuida de mim. Uau! Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Ei, eu amo a tua casa e não ando sozinho. Na, 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 na. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Aleluia. Você deve comentar mesmo aí no Facebook mesmo, ok? Comenta no Facebook como é que foi passar o dia ouvindo esses louvores, ok? Então, primeira música para ouvir e testemunhar amanhã, Deus cuida de mim, de Kleber Lucas. Segunda música, Deus forte. Como é que é? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te dizer que não ia ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Uau! Deus está no controle, Ele governa todas as coisas, Ele governa as nossas vidas, governa os nossos sonhos, aleluia! E última música, não posso te deixar. Eu não posso te deixar. Na, 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 na. A tua sombra que me guarda. Ei, muito forte, muito forte. Ok, então, ouça essas três músicas para amanhã. Deus vai te abençoar muito. Olha, mesmo que você tenha dificuldade em orar, ouve só essas músicas. Vai ser uma bênção para você. Então, hoje vamos de Kleber Lucas, ok? Primeira música, Deus cuida de mim. Segunda música, Deus forte. E terceira música, não posso te deixar. Deus abençoe, libero graça e favor sobre a tua vida, te abençoo, repreendo toda enfermidade no seu corpo, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada, uma noite poderosa na presença do Senhor. Todo desânimo cai fora em nome de Jesus.
todo levante do inimigo contra a tua vida, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e amanhã estamos juntos no mesmo horário, às 19 em ponto. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã. Tchau, tchau. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o fim que desejais. Se você está cansado, aflito, a enfrentar situações complicadas, prestes a desistir de si mesmo, Jesus tem dias melhores para você, pois Ele prometeu dar-nos vida e vida em abundância. Satanás tem um único objetivo contra a sua vida: atacar a grandeza e a natureza de Deus, colocando você para baixo. Estes são dias que testam a nossa fé, dias que desafiam o nosso amor a Deus e ao próximo, dias que desafiam a paz de espírito, dias que desafiam a alegria, dias que desafiam a certeza no futuro próspero e maravilhoso. Deus tem uma história para você. Deus tem um caminho novo para você. Deus tem dias melhores para cada um de nós. Viva dias melhores com Pastor Nézio.